Oi pessoal, tudo bem? Nos próximos episódios eu vou tratar de um assunto que parece simples, mas que, se for analisado com detalhes, revela alguns problemas práticos bastante complexos. Eu vou falar da relação causal. Isso é, o critério com base no qual é realizada a imputação objetiva. A imputação objetiva é a primeira fase da imputação penal. Isso significa que, quando se constata a ocorrência de um fato que pode ser classificado como crime, a primeira coisa que se faz é tentar identificar o que causou esse fato. Por exemplo, se alguém morre, a primeira coisa que é verificada é o motivo que causou a morte. Somente depois disso é que se analisa se alguém é responsável pela morte. Então, a imputação objetiva define a base a partir da qual vai ser realizada a imputação penal. Fixem bem isso. A imputação objetiva define a base da imputação penal, o objeto da imputação. É a partir do resultado da imputação objetiva, isso é, da identificação da causa do evento, que será realizada, por exemplo, a imputação subjetiva, que é a aferição do dolo. Só as condutas que tiverem sido causa do resultado é que serão avaliadas para a definição do dolo. Além disso, a imputação objetiva define o âmbito da aplicação daquilo que se chama como a teoria da imputação objetiva. Mas, antes de seguir na análise da imputação objetiva, é importante esclarecer uma coisa. Prestem bastante atenção nisso. Não se deve confundir a imputação objetiva com a chamada teoria da imputação objetiva. O nome é igual, mas cada uma tem uma função diferente. Os critérios da chamada teoria da imputação objetiva diminuem a relevância jurídica dos fatores definidos pela relação causal. A imputação objetiva, ou seja, a relação causal, define a base a partir da qual vai ser realizada a imputação. Ela cria o âmbito de imputação. A teoria da imputação objetiva parte desse âmbito, ou seja, dessa base, e restringe, ou seja, limita, a relevância jurídica de alguns aspectos que compõem a relação causal. Vejam que os efeitos de cada uma delas são contrários. Basta ver alguns dos critérios empregados pela chamada teoria da imputação objetiva para perceber o efeito limitador que eles produzem na imputação. Por exemplo, o critério da realização ou não do risco no resultado exclui a relevância jurídica do fator causal quando a consequência não resultar do risco proibido. Isso é o que ocorre, por exemplo, na concorrência de causas supervenientes. É o caso do exemplo clássico do acidente ocorrido no transporte da vítima ferida no caminho para o hospital. A regra do parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal exclui a relevância jurídica do primeiro fator causal, o anterior, quando tenha sido o segundo que causou o resultado por si só. Ou seja, quando a morte decorreu do acidente ocorrido durante o transporte e não do ferimento que justificou o socorro. Esta é a chamada causa superveniente relativamente independente e que causou o resultado por si só. E este é um caso em que a responsabilidade pelo evento é excluída pelos critérios da chamada teoria da imputação objetiva. Vejam que o nosso código regulamenta situações que são tratadas pela teoria da imputação objetiva. Nesse caso, o critério da teoria da imputação objetiva
é o da concreção do risco no resultado. Um outro exemplo é o da adequação social da conduta. Este também é um critério que exclui a relevância jurídica de um fator causal. É o caso da mãe que fura a orelha da filha para colocar brincos. Isso corresponde a uma lesão corporal, mas a imputação penal é excluída. E o fundamento dessa exclusão é a consideração de que essa conduta é socialmente adequada. Vejam que, nos dois casos, a relevância jurídica do fator causal é afastada. E por isso nós podemos dizer que a teoria da imputação objetiva, na verdade, nem é imputação e nem é objetiva. São avaliações normativas que restringem a imputação. Isso porque ela nem atribui responsabilidade, ela não imputa algo a alguém e nem se trata de critérios objetivos. A classificação é normativa. Os critérios da concreção do risco no resultado e da adequação social da conduta são critérios valorativos. Não são critérios objetivos. Além disso, eles excluem a relevância jurídica de fatores causais. Não são critérios que imputam responsabilidade a alguém por esses fatores. O nome teoria da imputação objetiva foi dado quando o delito era dividido em duas partes. Uma objetiva, composta pelo fato típico e antijurídico, e uma subjetiva, na qual era avaliado o dolo e a imprudência. Como os critérios não têm por objeto nem o dolo e nem a imprudência, se considerou que eles deveriam ser classificados em um outro âmbito do delito. E o único âmbito existente nessa divisão era o objetivo. Por isso o nome teoria da imputação objetiva. Bem, agora que nós já esclarecemos a diferença entre a imputação objetiva propriamente dita e a teoria da imputação objetiva, vamos tratar da imputação objetiva de verdade. Aquela definida pela relação causal que atribui um fato a uma pessoa. Ela relaciona um resultado com uma conduta. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas na imputação penal, a imputação objetiva é realizada em um sentido diferente das outras formas de imputação. Ela é feita mediante um raciocínio que inverte a ordem dos fatos. É como se nós estivéssemos voltando no tempo. Primeiro se identifica o resultado e depois se busca a causa. Ou seja, se busca a conduta que ocasionou aquele resultado. As outras formas de imputação, a subjetiva e a normativa, não são feitas nessa direção. Elas seguem a ordem normal do tempo. Partem da conduta, ou seja, do passado, em relação ao resultado, que é o que acontece depois. A imputação objetiva é diferente. Ela busca algo anterior. Ela visa identificar o que gerou o resultado. Qual a sua causa. Por isso, nós poderíamos dizer assim que ela olha para trás, diferente da imputação subjetiva e normativa, que olham para frente. A imputação subjetiva e normativa procura definir a relevância jurídica da causa identificada pela imputação objetiva. Então, resumindo, a imputação objetiva parte do resultado em direção à causa. E as imputações subjetiva e normativa partem da causa em direção ao resultado. Isso parece ser algo banal, mas ter consciência disso esclarece o que significa dizer que a imputação objetiva define o objeto da imputação penal, como eu falei antes. Bem, vamos então ao assunto propriamente dito. Vocês conhecem o conceito de causa contido no artigo 13 do Código Penal. Considera-se causa
a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Nos próximos episódios, eu quero analisar esse conceito com vocês para ver como ele é empregado e para que ele serve. Nós também vamos ver alguns problemas específicos relacionados com esse tema, como é o caso do regresso ao infinito e da relevância de cada fator causal no caso da concorrência de causas. Ou seja, quando existir mais de uma causa. Além disso, eu quero tratar de alguns casos em que o conceito de causa contido no artigo 13 do Código Penal não é adequado para definir a relação causal. Isso mesmo, ele não é adequado para definir a relação causal em alguns casos. O exemplo clássico que ilustra esse problema é o da situação em que duas pessoas querem matar a mesma vítima e atuam no mesmo momento, sendo que uma não sabe da conduta da outra e ambas atuam de forma independente. Por exemplo, cada uma delas dispara um tiro contra a vítima praticamente no mesmo momento. Os dois disparos atingem a cabeça da vítima e cada um deles teria sido suficiente para causar a morte. Vejam que interessante. Neste caso, se nós fôssemos empregar o critério do artigo 13 do Código Penal, a exclusão de qualquer um dos dois tiros não excluiria a realização do resultado. Mesmo que algum dos atiradores não tivesse disparado, a vítima teria morrido em consequência do outro disparo. Então, nenhum dos dois tiros pode ser classificado como causa. Isso porque a sua exclusão não exclui o resultado. Mas isso, evidentemente, seria um absurdo. Bem, nós vamos ver como solucionar esse problema e, para isso, vamos falar de um outro conceito de causa, que é a causa suficiente. Além disso, vamos analisar um conceito de causa um pouco mais complexo, conhecido pela sigla INUS. Estes vão ser os assuntos desta série de vídeos. Se você tiver interesse nesses temas, eu te convido para assistir os próximos vídeos. E essa aula, assim como todas as outras que eu já gravei, estão disponíveis gratuitamente no Instagram, YouTube e Spotify. Até o próximo vídeo.